Sabe quando você é escolhido para falar em público? Quando alguém te chama para simplesmente fazer uma pergunta para você responder, vou te dar um exemplo melhor. Você chegou numa sala de aula nova ou em um grupo novo e a pessoa começa a fazer aquela famosa dinâmica, pedindo para cada um se levantar, falar o seu nome, falar de onde vem, falar um pouquinho sobre você. Isso era pavor para mim. Se você se identifica com isso, acompanhe aqui. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê você deve mudar isso agora e depois eu vou te mostrar como que eu fiz para mudar todo esse cenário. Olá pessoal, meu nome é Bruno Nakabashi. O meu único objetivo aqui nesse canal é ajudar você a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais longeva, a ter uma vida mais próspera, aprendendo com os meus erros. Então hoje eu vou te ensinar como desbloquear esse medo de falar em público, como que eu fiz isso, essa trava, e eu vou te falar um pouquinho da minha história e como que eu fiz isso, tá bom? Pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tá? Então isso vem lá da infância, um jovem extremamente tímido. E isso, depois de muito pensar, depois de muito refletir, de onde que veio esse trauma? Todas as pessoas que têm essa trava para falar em público é diferente de uma simples timidez, onde você vai lá e fala simplesmente. Você é só um pouco tímido. Não. O meu já era um bloqueio mesmo, sabe? Então eu simplesmente travava e começava a suar e tudo mais. Então eu comecei a refletir de onde que possa ter surgido isso. Com certeza isso surgiu na minha infância, tá? Então isso foi um bloqueio, isso foi um trauma de infância, depois de muito refletir, onde eu cresci, né? Onde na minha infância toda eu cresci com meu pai me chamando de burro. Isso é um vídeo para a gente fazer depois. Eu ainda não me sinto preparado para falar sobre isso, então por ter sido um trauma. Então talvez mais para frente, quando eu esteja mais tranquilo para falar sobre isso abertamente, eu faça um vídeo especificamente mais falando sobre esse trauma da minha infância que eu trouxe até a minha vida adulta, tá? E ainda trago. Só quero que vocês entendam que isso foi um trauma da minha infância e por isso eu tive muito esse processo de bloqueio para falar em público. Então, por eu ter crescido com o meu pai me chamando de burro, eu coloquei isso na cabeça. Se o meu pai me julgava burro, era porque eu era, né? Então, uma criança ouvir isso do seu próprio pai, então era uma coisa muito difícil. Então, eu na minha cabeça, eu sempre fui burro. Então, toda vez que eu precisava me expor na escola, né? Qualquer coisa, pessoal, era fazer um trabalho, era apresentar absolutamente qualquer coisa. Os olhares das pessoas em mim, na minha direção, já era suficiente para me bloquear. Por quê? Eu ficava com medo do julgamento. Eu ficava pensando, todas as pessoas são mais inteligentes do que eu. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser insignificante. Então as pessoas vão dar risada de mim, as pessoas vão me questionar e eu não vou saber falar. Então todas as vezes que eu precisava me expor, eu travava. Desde a escola. Então isso me acompanhou durante toda a minha adolescência e uma boa parte da minha vida adulta. Para vocês terem uma ideia, na escola, quando eu precisava fazer algum trabalho, eu simplesmente faltava. Se eu soubesse que eu ia ter algum trabalho para apresentar no dia seguinte, no dia eu inventava alguma história, mentia para minha mãe, falava que eu tinha dor de barriga ou qualquer outra coisa para eu faltar, sabe? Então, tudo para eu fugir disso. Então, eu passei a minha vida fugindo disso. Na minha parte adolescente, pré-adulta, por exemplo, na minha primeira faculdade, quando eu fiz a minha primeira faculdade, apresentar trabalhos era assim, eu simplesmente não apresentei, eu passei toda a minha primeira faculdade, eu não apresentei nenhum trabalho, nenhum. O que eu fazia? Quando tinha algum trabalho para apresentar, eu simplesmente faltava. Existiam alguns trabalhos que valiam nota. E o que eu fazia? Quando eu ficava de recuperação ou exame, né, não sei como é chamado hoje, eu preferia ficar de exame e fazer uma prova escrita, mesmo que seja mais difícil, do que me expor e apresentar algum trabalho. Muitas vezes, muitas matérias, eu comecei a repetir, eu preferia não apresentar e repetir essa matéria para fazer no próximo semestre do que apresentar o trabalho. Algumas vezes, para vocês terem ideia, eu reprovei 2 vezes na mesma matéria porque o professor tornava a fazer essa mesma forma de avaliação, até eu pegar um professor que tinha um método diferente.
E eu já cheguei a reprovar, e não foi uma matéria só não, em algumas matérias mais do que uma vez, até eu tentar conseguir um outro professor com a mesma matéria, na qual ele não fizesse tal avaliação, tá? Então, para vocês verem o grau de travamento que eu tinha para expor qualquer coisa na frente de qualquer pessoa. Falar com outras pessoas, conversar entre outras pessoas, assim, não era o meu problema. Tanto é que quando eu falo para as pessoas que eu ainda sou tímido, as pessoas não acreditam, né? Então eu não tinha essa dificuldade em conversas paralelas, eu não tinha dificuldade alguma quanto a isso. Né? A minha dificuldade mesmo era me expor, né? Os olhares em mim, isso era o meu travamento, tá? Então, pessoal, isso eu contei um pouquinho da minha história para vocês terem uma ideia do quão travado eu era para fazer qualquer tipo de exposição. Agora, eu vou explicar para vocês o porquê você deve destravar, o porquê você precisa desse desbloqueio mental hoje, o quanto antes. Se você tem o mesmo problema que eu, ou menor, ou pior, eu quero que você entenda o porquê, o quão importante isso é para sua vida, tá? Hoje em dia, pessoal, quem não sabe se expor, ou melhor, hoje em dia quem sabe se expor, não é um diferencial mais. Antigamente era. Antes das redes sociais, né? Aquela pessoa que sabia falar em público, sabia dar palestras, sabia fazer trabalho em grupo, era extrovertido, essas pessoas tinham esse diferencial. As empresas gostavam dessas pessoas. As empresas queriam esses profissionais para trabalhar com elas, né? Porque era uma pessoa com uma boa desenvoltura. Hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, isso não é um diferencial mais. Hoje em dia isso é necessidade. Hoje em dia qualquer pessoa que tem acesso a um Instagram, por exemplo, você vê um monte de gente se expondo. O story mesmo é uma maneira de você se expor. Quantas pessoas hoje fazem isso? Então isso hoje não é um diferencial mais. Se você acha que saber se expor é um diferencial, não é. Simplesmente você está na média se você sabe falar na internet, ou em qualquer lugar. Então você precisa ver isso o quanto antes. A importância de você saber, né, de você conseguir se expor, é uma maneira de você vender seu peixe. Como que você vai apresentar sobre o que você trabalha, como você vai apresentar o que você faz, ou vender algum produto, ou apresentar sua própria empresa, ou a empresa na qual você trabalha, sendo que você não consegue fazer um story na frente de uma câmera. Então, hoje é extremamente importante isso. Hoje é necessidade por conta de, principalmente da vida financeira, não é verdade? Então, para você ter uma ideia, eu quero que você me responda. Quem ganha mais dinheiro hoje? Um médico que é formado na USP, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em Harvard, mas o Instagram dele é extremamente vazio. Tem meia dúzia de postagens, não faz um story, tem nem 1000 seguidores. E o outro médico, aquele que fez uma faculdade de medicina numa escola particular, não tem nenhum mestrado, nenhuma pós-graduação, nem nada, mas a pessoa ela faz vídeos bonitos, ela tem uma equipe de gravação, uma equipe de edição, sabe falar, sabe dar uma palestra com desenvoltura. Quem você acha que tem mais pacientes? Quem você acha que ganha mais dinheiro? Quem você acha que é mais respeitado? Sabe, pessoal, é aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Guarde muito bem isso na sua cabeça. Quem não é visto não é lembrado, tá? Então, hoje você precisa se expor. Hoje é uma necessidade, tá? Você pode escolher não o fazer, mas você vai ficar para trás em todas as áreas, tá bom? E como que eu comecei a mudar isso? E como que eu precisei mudar isso? Tá? O que eu fiz? Quais foram as minhas estratégias? Quem me ajudou? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu superei isso. E no final eu vou dar algumas dicas para vocês, se vocês estão no mesmo barco que eu estava, para começar a mudar todo esse cenário. Então começou assim, pessoal. Antigamente era mais difícil, porque para você começar a se expor, você precisaria de uma oportunidade, né? E qual era a oportunidade? Uma palestra, um trabalho em grupo. Então não era sempre que você tinha isso. Hoje em dia você tem as redes sociais, o próprio story do seu celular, né, do seu Instagram, você pode fazer isso. Então, eu percebendo essa necessidade, eu tive que tomar essa decisão, porque era uma coisa que me incomodava muito, 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 muito. Era uma coisa que me acompanhava desde a infância.
Então isso me incomodava demais. Então, primeiro que eu precisava mudar todo esse cenário por conta desse meu bloqueio, esse meu trauma de infância, e segundo porque eu precisava mostrar o meu trabalho. Então eu não tive escolha. E quem me ajudou muito foi a chefa, a minha esposa, Camila. Ela já gravava vídeos, né, no Instagram, e ela é designer, então ela tem facilidade bastante para falar. Também ela teve um começo, todo mundo no começo é um pouquinho travado, mas ela já estava há algum tempo fazendo vídeos, fazendo stories e tudo mais. E ela chegou um dia para mim e me disse assim: Bruno, você precisa começar a fazer story. Eu falei: mas nunca que eu vou fazer isso. Eu nunca vou fazer um story. Eu morro de vergonha, eu morro de medo. E o meu Instagram, assim, era um Instagram pessoal, né? Não é como é hoje. Se você não me segue, aproveitando, me segue lá, Bruno_Nakabashi, e você vai ver a minha rotina e tudo mais. Então, meu Instagram é um Instagram pessoal. Hoje, o meu Instagram é voltado para o que eu trabalho mesmo, né? É mais um Instagram informativo, tá? Ela me desafiou, falando: você precisa fazer um story. Daí, eu sabendo toda essa necessidade, decidi fazer um story. E ela me colocou uma data. Amanhã ou semana que vem, não me lembro. Você vai precisar fazer um story. Um dia antes, eu já tinha mapeado tudo. Eu já tinha praticamente escrito tudo que eu ia falar, como se fosse uma palestra, né? Então era simplesmente um story que eu precisava fazer, um storyzinho. E eu preparei tudo. Pessoal, na noite anterior, eu praticamente não consegui dormir. Tá? Então, eu acordo muito cedo. Quem me conhece já, eu costumo acordar por volta das 4h30 todos os dias da manhã e durmo cedo. No dia anterior, eu praticamente não dormi. Então, eu acordava toda hora, começou a me dar crise de ansiedade, até que eu acordei 1 hora mais cedo, né? E fui lá gravar. Peguei um ring light da Camila, né, emprestado, liguei, e eu já sabia tudo decor que eu iria falar. Tudo decor. Simplesmente, quando eu dei o play, eu travei. Aí, não conseguia. Ensaiava de novo, dava o play, falava um pouquinho e travava de novo. Sabe quanto tempo que eu demorei para gravar um story de 1 minuto? Era até menos, se eu não me engano. Eu demorei quase 2 horas para gravar. Gravava e desgravava, gravava e deletava, né? Gravava e deletava, até que saiu um story. Depois eu publiquei. Cheguei atrasado no trabalho, depois eu publiquei. E o medo depois disso, do julgamento, nossa, eu fiquei o dia inteiro acompanhando o meu Instagram. Mensagens, eu queria ver os directs, o que as pessoas estavam mandando para mim, o que elas estavam achando. Então eu fiquei o meu dia inteiro pensando nisso. Tá? Mas o importante aqui foi desbloqueei o story. Foi o meu primeiro desbloqueio esse. E daí pra frente eu me propus a fazer um story por dia. Todos os dias eu fazia um story. Tá? 1 minutinho eu fazia todos os dias. Até que começou a ficar mais frequente. Né? Então, conforme eu fui passando o tempo, às vezes eu fazia 1, às vezes eu fazia 2. Comecei a fazer mais stories ao longo do dia. Comecei a dar uma destravada, mas todos os stories eram feitos em locais fechados, onde estava só eu e meu celular, no máximo a chefa junto comigo, só, mais ninguém. E daí eu percebi que eu precisava começar a desbloquear para fora disso, né? Na minha cabeça eu ficava pensando assim, como aqueles influenciadores, às vezes eu estava no mercado, andando na rua, eu vi alguém com um celular, né, gravando no meio da rua. Isso para mim era assim, só de eu ver isso, eu já ficava ansioso, já ficava assim, meu Deus, como que a pessoa consegue fazer isso no meio da rua? Como que a pessoa consegue fazer isso com esse monte de gente vendo? Com certeza uma pessoa completamente extrovertida, com certeza é uma pessoa que já nasceu assim, né? E eu precisava mudar isso também. Eu falei assim, eu precisava começar a sair dessa zona de conforto, que agora já era uma zona de conforto. Gravar um vídeo por dia já não era mais uma sair da zona de conforto. Para mim eu já estava confortável com isso. Agora eu precisava um pouquinho mais, me desafiar um pouquinho mais. Toda vez que a gente faz esses desbloqueios, toda vez que nós saímos dessa zona de conforto, a gente evolui. Então, o que eu precisei começar a fazer? Como eu trabalho muito cedo, eu entro às 6h30 da manhã e eu vou ao trabalho a pé. É perto da minha residência, né? Meu laboratório é perto de onde eu moro.
Então são 10 minutinhos a pé. Como eu saía muito cedo, às vezes eu saía, nem tinha clareado o dia ainda. Ou seja, eu aproveitei isso, que estava todo mundo dormindo, raramente passava um carro, pessoas na rua não tinham, então eu aproveitei isso para fazer um story na rua. E foi a primeira vez que eu fiz um story na rua. Então eu fiz um story andando, não apareceu ninguém e eu consegui. Fiquei feliz, né? Às vezes quando aparecia um carro eu parava de gravar, mas fiz. Cheguei no laboratório, tranquilo e contente porque eu havia conseguido. Só que aí eu comecei a pensar também, poxa, talvez eu vou começar a gravar um pouquinho mais tarde. Eu vou começar a ir um pouquinho mais tarde para o trabalho. Pessoas vão estar caminhando, né? Vão estar circulando com mais frequência nas ruas e eu vou conseguir perder essa vergonha também. Foi aí que eu comecei a ir, ao invés de chegar ao trabalho às 6h30 da manhã, eu passei a entrar às 7h30 da manhã. E aí, às 7h30, as crianças já estavam indo para a escola, os pais já estão levando as crianças para a escola, pessoas estão saindo para comprar pão na padaria. Então, já começa um movimento na rua, não é verdade? E foi daí que eu comecei a gravar. Só que no começo, aparecia um carro, eu parava de gravar. Aparecia uma pessoa na rua, eu parava de gravar. E ficava assim. Até que chegou um momento que eu comecei a gravar independente de carro passando, pessoas passando ao meu lado, e eu consegui desbloquear isso. Pronto. Agora, isso passou a ser confortável para mim. Gravar stories na rua, fazer gravações na academia, fazer gravações em mercado, isso eu já me desbloqueei. Pessoal, quando eu falo isso, não foi de uma hora para outra não, tá? Então demorou bastante tempo para eu conseguir fazer isso. Para eu conseguir fazer tudo isso foi coisa de 1 ano e pouco, tá? E depois eu comecei a pensar. Eu pensei assim, bom, story, fazer reels, gravações e tudo mais, eu também estava numa zona de conforto porque a qualquer momento que eu pudesse errar, era simplesmente gravar e começar de novo. Era simples, né? É simples fazer isso. Simples assim, para depois quando você já adquire uma facilidade para falar em público, né? Em público mesmo, né? E o que eu precisei fazer? Aí eu falei assim, e quando, por exemplo, né, a dificuldade que eu tinha quando era criança e adolescente de falar em público, né? Falar em público assim, alguém me perguntar alguma coisa, por exemplo, numa palestra, alguma coisa assim, e aí? E eu ainda tinha esse medo, sabe? Então isso para mim ainda era um bloqueio. Vamos supor, se eu estivesse sentado numa plateia assistindo uma palestra e o palestrante fosse lá, eu morria de medo disso, mesmo depois de já estar fazendo story na rua e tudo mais. Da pessoa chegar em mim e falar assim, e você, o que você acha disso? Sabe, alguma coisa nessa situação. O que eu precisei fazer? Eu falei, eu preciso me blindar quanto a isso. Eu preciso já ir me destravando quanto a isso. O que eu comecei a fazer? De novo, a chefa sugeriu vídeos ao vivo. Sugeriu começar a fazer lives. Poxa, olha que ideia bacana. Vocês estão vendo um instrumento que nós temos em mão? Vocês estão percebendo o quão importante, que ferramenta maravilhosa é essa que nós temos em mãos? Que é um celular com uma rede social. Olha isso, né? Então, há um tempo atrás, as pessoas para poderem fazer todos esses bloqueios, era só a base do se expor mesmo, colocar a cara na frente de um palco e falar. Hoje não. Aí o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer uma live por semana. Que eram todas as quartas-feiras à noite, né? Depois das minhas consultorias, tudo, nós fazíamos uma live. E depois nós passamos a fazer 2 lives por semana. Uma das lives eu fazia na rua. Uma das lives eu fazia indo trabalhar aos sábados, que eu entrava um pouquinho mais tarde, então tinha mais movimento ainda na rua. Eu ligava o celular, fazia uma live andando na rua até o laboratório. Aí eu comecei também, falei assim, bom, eu vou convidar outras pessoas de outras áreas para chamar para um bate-papo, fazer uma entrevista. Olha que bacana, também é um desafio. Comecei a convidar pessoas de vários nichos diferentes, mas sempre a live voltada para saúde, longevidade, prosperidade e tudo mais. Convidei nutricionistas, convidei médicos, convidei body piercer, fisiculturista. Então, olha os nichos completamente diferentes. Então, com isso, eu consegui ir desbloqueando isso.
Sabe aquele famoso ser pego de surpresa? Eu comecei a me desbloquear, porque era um improviso, né? E quando você está com outra pessoa, algumas pessoas assistindo ainda, então você começa a pensar mais rápido, a começar a ser bom nos improvisos. E isso foi fundamental nessa evolução aí, nesse desbloqueio mental para falar em público. Então agora, pessoal, vou dar algumas dicas para vocês aí, se vocês estão nesse mesmo barco na qual eu estava. Vou dar algumas dicas para vocês começarem, tá, a ter esse desbloqueio, tá bom? Então, papel e caneta, vai anotando aí. E no final, se você achar que é válido tudo isso que eu estou falando para você, por favor, deixe seu curtir aqui, é muito importante para mim. Se você se inscrever no meu canal, vou ficar muito contente também, porque aqui eu divulgo bastante vídeos para isso, tá? Coisas que eu já passei, coisas que eu desbloqueei, que hoje eu tenho mais facilidade para falar e você vai encurtar o seu caminho, caso você tenha esse mesmo tipo de problema das quais eu falo aqui para vocês. Então, anota aí, papel e caneta, algumas dicas. A primeira dica, pessoal, você tem que ter muito bem claro na sua cabeça para que você quer se expor. Então, isso tem que estar muito bem claro. O que você quer mais? Você quer seguidores na internet? Você quer ser respeitado? Você quer ser visto? Você quer vender mais? Você quer mostrar melhor a sua empresa? Enfim, tem que ter isso muito bem nítido na sua mente para você parar de postergar isso e começar a tomar atitude, começar a fazer. Segunda dica, ter uma estratégia para poder começar. Como você faz essa estratégia? Pessoal, começar de baixo, começar bem devagarzinho mesmo. Igual eu falei para vocês, eu comecei lá um story por dia. É assim, indo aquele famoso passo de formiguinha, devagar sempre, mas sempre evoluindo, não parar, tá? Aproveita que você está começando e você tem poucos seguidores e se expor a poucos seguidores, pessoal, é muito mais fácil. Depois, se você tiver um Instagram aí, vai com bastante seguidores, é mais difícil, sabe? Então, aproveita que você tem aqueles pouquinhos seguidores, aí você pode errar, tem poucas pessoas vendo, poucas pessoas vão ver seu story, então não precisa ter esse medo de se expor, tá bom? Guarda muito bem essa frase que eu vou te falar. Essa frase aqui, olha, eu levo pra minha vida. Feito é melhor do que perfeito. Muitas pessoas falam assim, mas o meu celular é muito ruim. Quando eu comprar o iPhone novo, não espere ter o melhor iPhone para poder começar. Não espere já, eu vou começar a treinar para depois. Não espere isso. Simplesmente comece. Não importa se você tem um celularzinho meia boca, não importa. Você já vai estar na frente de muitas pessoas que nem começaram, e são muitas. Mesmo eu dizendo para vocês que isso é extremamente importante, que isso não é um diferencial mais, mesmo assim, a grande maioria das pessoas não se expõe na internet e nem sabe fazer. Então, simplesmente comece. Dica número 4. A frequência é extremamente importante. Pessoal, a frequência é fundamental. Eu vejo muitas pessoas aí que começam a querer se expor na internet e fazem um vídeo. Ensaia, faz um story. Depois de 2, 3 semanas, faz outro. Solta um Reels. Depois de 2, 3 semanas, solta mais um. Ou pega lá aquele negócio que tá com aquele fogo, faz um Reels por dia, 2, 3 por dia, depois 1 mês, 2 meses sem fazer nada. Então, a frequência é extremamente importante. Na vida é importante frequência. Para tudo, estudar com frequência, tudo que você vai mudar, tudo que você vai querer mudar, agregar na sua vida, você tem que ter uma frequência. Não adianta começar e parar, tá bom? Dica número 5. Não ligue para as opiniões alheias. Olha, isso foi bem difícil para mim. Na verdade, é bem difícil para todo mundo que começa. A primeira coisa que você pensa é que existem pessoas te julgando. E sempre vão existir. Então, sempre você tem que entender uma coisa. Não importa o que você faz. Se você começar a se expor, vão ter pessoas que vão te julgar. Se você não começar a se expor, vão ter pessoas que também vão te julgar. Você está sob constante julgamento, sempre. Agora, pessoas que vão ficar falando da sua vida, né, ficar falando, comentando e tudo mais, se as pessoas, essas opiniões, né, que vêm até você, não ligue para essas opiniões, porque são pessoas que não tiveram a coragem nem a capacidade de fazer o que você está fazendo. Pessoas que
vão te julgar para te colocar para baixo, para ficar dando risada de você e tudo mais, essas pessoas não estão onde você gostaria de estar. Essas pessoas estão embaixo de você. E elas estão te criticando para tentar te derrubar e jogar você para o mesmo nível do que elas. Porque elas não têm a capacidade nem a coragem de fazer o que você está fazendo. Então, fique muito tranquilo, não dê ouvidos. E eu vou te falar mais. Muitas pessoas estão muito próximas a você. Muito próximas, que eu digo, pessoal, parentes, tá? Então, muitos parentes podem fazer isso com você. Com certeza vão ter parentes que irão fazer isso com você. O que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Não importa se é parente, se é amigo, se é um seguidor novo, simplesmente bloqueie essa pessoa. Exclua e bloqueie. Acabou. Ah, Bruno, mas é meu parente. Tudo bem. Não tá te agregando. Não importa. Ah, mas é meu irmão. Não importa. Tá bom. Não sendo tão brusco, se você não quiser bloqueá-lo nem excluí-lo, vamos supor que seja um parente muito próximo seu. Silencie, né? Coloque lá, restringir os seus stories, o seu conteúdo para essa pessoa. Aí você não precisa excluir essa pessoa. Mas, pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Pessoas que não estão agregando na sua vida, você simplesmente tem que tirar. Simplesmente tem que tirar. Você não vai levar absolutamente nada com essa pessoa te criticando, te colocando para baixo e tudo mais. Ou seja, dica número 5, não dê ouvido para esse tipo de pessoa. Dica número 6, ligue para as opiniões alheias. Pô, Bruno, mas você acabou de falar para não ligar? Sim, agora eu estou falando para você ligar. Para todas, não. Aquela para dica número 5, realmente não é para você ouvir, não é para você relevar. Agora, existem algumas pessoas que você precisa ouvir sim. Existem algumas pessoas que você precisa acolher essas ideias, essas sugestões, essas críticas construtivas. E quem são essas pessoas? Pessoal, são aquelas pessoas que já chegaram lá. São aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. São aquelas pessoas do seu próprio nicho que já estão onde você gostaria de chegar. Então, essas pessoas, se elas vierem até você e der alguma sugestão, fizeram alguma crítica, ouça. Elas já percorreram o caminho. Elas já trilharam todo esse percurso que você está começando. Então, sim, ouça, porque tudo que elas falarem para você, elas já passaram e vão poder encurtar o seu caminho ou facilitar o seu caminho até chegar onde você quer chegar, tá bom? Então, para esse tipo de pessoa, dê todo ouvidos, tá bom? Dica número 7. Não se acomode. Lembra que eu falei para vocês da zona de conforto? Zona de conforto vai te deixar na mediocridade. Você não é uma pessoa medíocre. Olha, se tem uma coisa que eu não suporto, se tem uma coisa que eu não aceito, que eu não gosto, assim como a maioria das pessoas, tá, pessoal? Nós não gostamos, nós tendemos a não gostar de pessoas medíocres. Sabe aquela pessoa morna? Tá lá na mesmice sempre, 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 sempre. Isso daí não me atrai, não me agrada e com certeza para você também não. Então não seja essa pessoa. Não seja uma pessoa na média, não seja medíocre. Para isso, não tem outro jeito. Simplesmente você precisa sair da zona de conforto. E como? Sempre se desafiando, sempre se desafiando. Para vocês terem uma ideia, YouTube mesmo. Quando eu já consegui tudo que eu conseguia fazer, todos os artifícios que o Instagram poderia me fornecer, eu já o fiz. Só que eu precisava de outras coisas. Ou seja, o meu novo desafio agora é o YouTube. Então, começamos de novo, mais uma vez. Por isso que eu sempre aqui, vocês vão ver, eu sempre falando da chefa. A minha esposa, ela sempre me ajuda, tanto é que ela que faz todas as edições desses vídeos. Então, outra vez foi a ideia dela. Então, esse vídeo, para vocês terem uma ideia, é um vídeo novo, um canal novo. Hoje, atualmente, eu devo ter em torno de 140 e poucos seguidores, né? Inscritos, ou melhor dizendo. Então, não sei se você está assistindo esse vídeo, quando você está assistindo, mas é um desafio novo para mim. Hoje, nesse momento, o YouTube é um desafio novo para mim. Portanto, não se acomode, não seja uma pessoa medíocre, não fique na mesmice. Sempre coloque um desafio novo. Saia da zona de conforto, pelo amor de Deus. A dica número 8, eu vou contar para vocês, porque vocês podem estar pensando, poxa, e como é que ele fez 2 faculdades então se tem o TCC para apresentar? E aí, como é que vocês acham que eu fiz essas apresentações? Olha, na minha primeira faculdade, eu fiz Engenharia Química na USP de Lorena,
eu não tinha Instagram, então eu ainda não tinha começado nas redes sociais. Então, eu descobri uma maneira. Isso eu faço até hoje, tá, pessoal? Essa dica que eu vou te dar hoje é uma dica caso você precise apresentar alguma palestra, caso você precise apresentar algum trabalho escolar, caso você precise apresentar um TCC, qualquer coisa que você precise apresentar para as pessoas, tá? Inclusive até os vídeos que você fizer nas redes sociais. Eu faço isso até hoje para os vídeos do YouTube, para vocês terem uma ideia. Esse vídeo que você está assistindo está todo aqui escrito. Eu escrevo cada palavra que eu estou falando aqui para vocês. Então, como que é essa dica? Essa dica é, você precisa primeiro estar prevenido. Como? Primeiro você precisa planejar tudo que você vai falar. Escreva. Pode escrever no papel, pode escrever no Word. Eu prefiro escrever no computador. Então, todos os meus textos são feitos no Word. Você faz toda a apresentação, monta, escreva. A partir do momento que você começar a escrever, ideias novas vão surgindo e você vai escrevendo para você não perdê-las. Depois, aí é que está o pulo do gato. O que você vai fazer? Você precisa treinar para quando você for se expor, você já esteja preparado com a situação. E como que é? Você vai apresentar um TCC? O que eu fazia? Quando eu fui apresentar meu TCC, eu montei todo o meu TCC, tudo bonitinho, toda a minha apresentação, estava toda montada em slides ou Word, do jeito que você quiser. E depois, o que eu fazia? Como que eu ia apresentar? Eu iria apresentar sentado? Não, eu ia apresentar em pé. Para quem? Para algumas pessoas. Então, o que eu tive que fazer? Eu treinava todos os dias, várias vezes por dia. Eu colocava uma música bem alta, porque como eu morava em república, eu tinha vergonha das pessoas ouvirem e eu ficar falando sozinho, né? Então eu colocava uma música bem alta no meu quarto, ficava de frente ao espelho e começava a falar em pé tudo aquilo que eu iria apresentar para mim mesmo. Eu falava eu olhando para o espelho com uma música bem alta e falando, não pensando, falando. Porque quando você vai estar numa apresentação, você vai falar, você vai ficar em pé e você vai se expor. Quanto mais você fizer isso, quanto maior a frequência que você fizer isso, mais sucesso você vai ter, porque o seu cérebro, quando você for apresentar, ele já vai lembrar de toda essa situação. Você em pé, você olhando para as pessoas, você gesticulando, você falando. Então, não tem erro, pessoal. Quanto mais você treinar, mais perfeita e mais bonita, mais tranquila, mais natural vai ser a sua apresentação. Ó, fechando com chave de ouro essa última dica. Eu vou apresentar com ela aqui no colo, bem. Vem. Vem. Vai. Só não pode bater aqui no microfone, papai. Não tá aqui bem em cima. Então, encerrando com uma convidada nova, né? Assim como eu faço nas lives, chamei minha convidada. Essa aqui é a branquinha, minha mais velha, minha gostosona. Pessoal, então, espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Agora sim, se você gostou, se você achou que fez sentido para você, deixe seu curtir, mande para aquela pessoa que você acha que precisa daquela destravada ou que está começando na internet e que precisa de algumas diquinhas para melhorar, né, para aprimorar, coisas que eu já passei, que olha, que sufoco. E eu gostaria que você deixasse aqui embaixo para mim, deixe nos comentários se você está passando por isso ou se você já passou e o que você fez. Que seja diferente do que eu fiz ou que seja igual, mas conte, eu quero saber, eu sou muito curioso, pessoal, um geminiano, vocês sabem, eu sou muito curioso, eu adoro ler os comentários de vocês. Então eu vou ficar imensamente grato se você deixar um comentário ali explicando como que foi a sua trajetória ou o seu maior desafio quanto a se expor em redes sociais ou, enfim, qualquer outra coisa que seja, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau.